Olá pessoal, nossa teleaula de hoje vamos falar sobre o Estado. O Estado enquanto uma instituição que detém o poder político. A habilidade que iremos trabalhar nessa videoaula. Distinguir o conceito de Estado da concepção de governo e identificar as principais formas de governo, sobretudo a monarquia e a república. E quanto ao Estado, as suas principais características. Caríssimos, vejamos agora uma das mais complexas instituições sociais criadas e desenvolvidas pelo ser humano ao longo da história, o Estado. O termo Estado deriva do latim status, estar firme, significando a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Essa é uma concepção de Estado a partir de Dallaire, na sua obra Elementos de Teoria Geral do Estado. Muitos estudiosos procuraram compreender a realidade do Estado, mas foi o pensador alemão Max Weber, que nasceu em 1864, quem elaborou uma conceituação amplamente conhecida e debatida entre os estudiosos sobre o assunto. A partir de Max Weber, podemos derivar o seguinte conceito para Estado. Estado é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. Isso é um pouco a forma constitutiva do Estado. Qual é a origem do Estado? Como se formou o Estado e por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação do Estado nas diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação, embora tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia política, conforme veremos. Para a maioria dos estudiosos, o Estado nem sempre existiu. Sabe-se que diversas sociedades do passado e do presente organizaram-se sem essa instituição. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em uma determinada instância de poder. Porém, em dado momento da história da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Assim teria surgido o governo por meio do qual foi se desenvolvendo o Estado. Agora, vamos verificar a função do Estado. E para que se desenvolveu o Estado? Qual seria a sua função na sociedade? Não existe consenso sobre essa questão, embora muitas respostas já tenham sido dadas, mas podemos destacar duas que representam pensamentos opostos. Uma é fornecida pela corrente liberal e a outra pela corrente marxista. Qual é a resposta à posição dos liberais, a resposta liberal? A corrente liberal centra sua análise em qual deve ser a função do Estado. Assim, de acordo com os liberais, o Estado deve agir como mediador, a função de mediador. Mediador de quais situações? Mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais, enfrentamentos inevitáveis aos indivíduos.
O Estado deve promover a conciliação dos grupos sociais, amortecendo os choques dos setores divergentes para evitar a desagregação da sociedade. Sua função é, portanto, a de alcançar a harmonia, palavra-chave, harmonia, entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum, outra palavra-chave, do bem comum. Entre os pensadores liberais clássicos destacam-se os iluministas, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Agora vamos para a concepção sobre a função do Estado a partir do pensamento marxista. Resposta marxista. A corrente marxista centra sua análise em qual tem sido a função do Estado. Por isso afirma que o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, isto é, daqueles que protagonizam a luta de classes, conforme a terminologia marxista. É uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, ou seja, o Estado, a partir do pensamento marxista, o Estado assume uma postura, toma partido. Quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes, daqueles que detêm o poder, daqueles que detêm o poder aquisitivo. Portanto, sua função, para o pensamento marxista, é garantir o domínio de classe. Isso ocorre por sua origem. Nascido dos conflitos de classe, o Estado tornou-se a instituição controladora pela classe mais poderosa, a classe dominante. Assim, na maior parte dos estados históricos, os direitos concedidos aos cidadãos são regulados de acordo com as